E aí galera, tudo bem? Pessoal aí do Bases Procedimentais da Administração Pública, tá bom? Esse vídeo aqui é para facilitar a nossa interação aí, já que eu postei um trabalhozinho para vocês fazerem lá, tá? No trabalho domiciliar, entendeu? É importante que vocês saibam que nós temos um conteúdo sendo desenvolvido. Então, o primeiro conteúdo que eu desenvolvi com os senhores, serviços públicos, tá certo? Serviço Utisíngoli, Utiuniversi, os princípios que regulam os serviços públicos, tá certo? Os serviços que são regulados por tarifas, os que são regulados por taxas. O mais importante é vocês acompanharem aí, tá certo? Os princípios que regem o serviço público, a generalidade, a eficiência, né, a modicidade, né, que os serviços públicos devem ter tarifas módicas, né, pequenas, né, para que o cidadão possa... E aí depois a gente foi trabalhar com bens públicos, que é um outro conceito, né, muito importante. Mas antes de entrar no bens públicos, eu dividi a permissão, concessão e autorização. 3 tipos de delegação de serviços públicos, entendeu? Que é feito um mediante contrato, que é a concessão, a permissão também é mediante contrato, tá certo? E autorização mediante atos unilaterais, tá certo? Então, lembrando que a permissão também pode ser por atos unilaterais. Lembrando, só para vocês lembrarem que vocês têm um conteúdo para fazer leitura e fazer o contato comigo para a gente tirar essas dúvidas aí durante o período que nós estamos aí, né? Como se diz, né? Na Covid-19 e todo mundo ficar em casa mesmo, estudando, fazendo ginástica, etc, etc, etc. Depois nós fomos lá para os bens públicos, tá certo? Nós fomos lá para os bens públicos, os bens de uso comum, bem de uso especial, tá certo? Os bens, o Estado tem o domínio desses bens e ele tem uma série de, como se diz, de prerrogativas sobre esses bens, tá certo? E a gente discutiu a forma como o Estado intervém e usa esses bens, os bens que não podem ser piorados, os bens públicos que não podem sofrer uso capião, tá certo? E discutimos uma série de questões sobre os bens, tá certo? E que tem muita gente que não está assistindo a aula, então já faço um apelo aqui para vocês, para que vocês, como se diz, né? Comecem a frequentar as aulas quando voltar agora, porque agora não tem mais jeito, agora mesmo que vocês queiram, não vai ter mais jeito, tá certo? Deixa eu só pegar aqui a questão dos bens, para a gente não esquecer aqui os bens federais. Então, o que é federal é que extrapola os limites do Estado. O que extrapolar os limites do Estado é federal. O que extrapolar os limites do município é estadual. O que extrapolou os limites do Estado é federal. Então, esses conceitos são fundamentais. Os bens públicos são impioráveis, são imprescritíveis, né? Não podem ser onerosos, entendeu? Então, você tem as formas de adquirir esses bens, essas figuras aí, como desapropriação, uso capião, acessão, arrematação, adjudicação, tá certo? Então, a gente tentou compreender um pouquinho do conceito de bens, tá certo? Os bens de uso comum, bens de uso especial, bens de uso, as formas de concessão desses bens, normalmente unilaterais ou contratuais, tá certo? E aí ficou faltando o que para a gente fechar a ANP1? Processo administrativo, que está lá no capítulo 15 do livro que eu disponibilizei para os senhores. Aliás, qualquer livro, gente. Direito administrativo, o pai do direito administrativo é o Eli Lopes Meirelles. Tá certo? Mas você tem a de Pietro, você tem o José, que eu estou utilizando com os senhores aqui. Você pode utilizar qualquer livro. Tá? O importante é você ir no conteúdo, se é bens públicos, no conteúdo de bens públicos. Se o conteúdo é serviços públicos, vai no conteúdo de serviços públicos. Se o conteúdo é processo administrativo, vai no conteúdo de processo administrativo. Tá certo? Só para lembrar os senhores que vocês têm que estudar e fazer o contato comigo para tirar as dúvidas lá no meu e-mail. Então, conversar com o representante para a gente ter essa negociação, tá certo? Aguardo vocês aí. E agora eu vou passar uma aulinha para vocês, a próxima aula agora, sobre processo administrativo, já que a gente vai demorar a se encontrar ainda. Grande abraço.